Lorde Demônio é um termo usado em duas formas diferentes, seja como uma classe de monstro ou como uma posição social. Em geral, refere-se ao mais forte ou ao mais alto escalão entre os monstros. No entanto, essa não é uma regra absoluta para a maioria das definições e existem vários exemplos de seres que não são monstros que são reconhecidos como Lordes Demônios pela sociedade. Apesar do nome agourento de Lorde Demônio, nem todo mundo que detém esse título tem más intenções, embora o fato de serem imensuradamente poderosos possa ser a raiz de tais crenças. Assim, o comportamento infantil de Ramírez e Millen e a bondade e generosidade de Rímulo frequentemente confundem aqueles que não estão familiarizados com as suas personalidades. Os Lordes Demônios com classes de monstros, magia de nível alto, que estão na classe Calamidade, não são considerados Lordes Demônios e geralmente servem como tenentes dos Lordes Demônios ou pretendem se tornar Lordes Demônios algum dia. Subdemon Lord refere-se a magia de alto nível ou seres de poder equivalente na extremidade inferior da classe Calamidade. Indivíduos como Fóbio e outros bestiais são considerados como tais. Nível do Lorde Demônio se refere ao indivíduo que cumprir os requisitos de força e magícula de uma semente do Lorde Demônio, mas podem não ter necessariamente cumprido as outras condições ainda, como obter a semente. Eles geralmente são classificados na extremidade superior da classe Calamidade, possivelmente até alcançando a extremidade inferior da classe Desastre. Os verdadeiros Lorde Demônios. Um Lorde Demônio verdadeiro é uma das últimas formas existentes que os monstros podem alcançar, apenas abaixo dos dragões verdadeiros. O título de Lorde Demônio sempre se refere a um verdadeiro Lorde Demônio, enquanto as sementes do Lorde Demônio são claramente referidas como sementes do Lorde Demônio. A única razão pela qual o termo verdadeiro ainda existe é para distingui-lo das sementes do Lorde Demônio de forma mais clara. É extremamente difícil cumprir todas as condições para alcançar esta forma definitiva de monstro rude. Mesmo aqueles que viveram por muitos anos não têm garantia de tal status, seja porque eles não puderam aumentar sua força ou capacidade de magícula adequadamente, ou porque eles falharam em cumprir as condições para a semente do Lorde Demônio ou um verdadeiro Lorde Demônio. Os verdadeiros geralmente variam de a classe mais alta de Desastre a uma classe de Catástrofe. Já os senhores do demônio verdadeiramente notáveis, aqueles que são conhecidos como verdadeiros Lorde Demônios na época da Light Novel Volume 12, Eve of War, se classificando na classe Catástrofe, temos Guy Crimson e Mirinava. Já na classe Desastre, Luminous Valentim, Dino e Rímulo. E os Lorde Demônios com posição social são os autoproclamados Lorde Demônio. Refere-se a qualquer indivíduo que se autoproclama como tal. Não há restrições para isso e até mesmo não monstros podem reivindicar ser Lordes Demônios. No entanto, isso geralmente tem consequências graves dependendo da força do indivíduo. Se o senhor em questão estiver apenas no nível de um magia de nível alto, ou mesmo apenas na classe Calamidade, um dos senhores demônios oficialmente reconhecidos irá testá-los rapidamente, enviando seus próprios subordinados para lidar com isso, ou eles mesmos atacando, rapidamente eliminando o autoproclamado Lorde Demônio. Alternativamente, o senhor pode até morrer para exércitos ou aventureiros enviados pelos humanos antes dos Lordes Demônios agirem. No entanto, se o indivíduo em questão estiver realmente no nível de um Lorde Demônio, seja verdadeiro ou uma semente, então ele pode ser capaz de defender ou até mesmo matar o atacante. Se isso ocorrer, ao invés de ficarem furiosos com o recém-chegado, os outros senhores irão geralmente ver isso como uma demonstração de força e convidar o recém-chegado a tomar o lugar do atacante como um novo Lorde Demônio oficial. Não há exemplos concretos de Lordes Demônios autoproclamados que foram mortos. No entanto, dois Lordes Demônios conhecidos foram reconhecidos matando seus atacantes. Leo Corel, que matou Karazhan 200 anos antes de Rímulo reencarnar, e Rímulo, que matou Clayman no banquete Valpurgis. Em ambos os casos, o Conselho do Lorde Demônio reconheceu sua força, permitindo-lhes usar o título de Lorde Demônio e se juntar ao referido Conselho. Independentemente do resultado, ninguém permanece um Lorde Demônio autoproclamado por muito tempo.
E temos também Lordes Demônios reconhecidos, que refere-se aos Lordes Demônios autoproclamados que foram oficialmente reconhecidos pelos Lordes Demônios estabelecidos. Isso pode ser alcançado de duas maneiras diferentes: ser nomeado por outros Lordes Demônios para se juntar às suas fileiras e receber a aprovação da maioria. Se um autoproclamado ser um Lorde Demônio e então provando sua força derrotando um Lorde reconhecido. Uma vez que um Lorde Demônio é reconhecido, esse Lorde também se torna um membro do Conselho e pode votar em questões levantadas pelo mesmo Conselho. E uma curiosidade, as sementes do Lorde Demônio têm o benefício de longevidade, já que Guy Crimson observou que tinha esperanças de que Carrion despertaria em 200 anos. A razão pela qual apenas 3 Lordes Demônios são necessários para iniciar um banquete de Walpurgis é porque o Conselho originalmente tinha apenas 3 pessoas, Ramírez, Millie e Guy. Como o Conselho cresceu em tamanho ao longo dos anos, esta regra não mudou, levando à situação atual do Conselho. O Conselho também tem um pacto de não agressão entre seus membros. O banquete do Walpurgis é efetivamente uma festa do chá glorificada de acordo com seus membros. No entanto, por causa do imenso poder e reputação dos participantes, a maioria da humanidade vê um banquete como um mau presságio para o futuro. Galerinha, este foi mais um vídeo falando sobre os Lordes Demônios em Tensei Star Slime. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu!